seguida, o candidato comentou sobre a oportunidade da entrevista. Vamos ouvi-lo. Parabenizar a CBN por dar oportunidade aos candidatos de apresentarem as suas propostas e agradecer à audiência. Agradecer a todos que me deram a oportunidade de poder falar aquilo que fizemos e aquilo que desejamos fazer para que o Pará possa seguir em frente e possamos continuar trabalhando por todo o Pará. Como você também já sabe, as regras, do programa seguem as diretrizes do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e também do jornalismo da Globo, a fim de que todos os candidatos tenham igualdade de condições e também disposições. A ata do sorteio foi assinada por todas as assessorias e foi protocolada no TRE na quarta-feira, dia 17. As entrevistas seguem até o dia 31 de agosto. O convidado da próxima segunda-feira é o candidato do Solidariedade, o Major Marconi. O programa começa às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na 102.3 FM. E, claro, você também já sabe, você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, no endereço youtube.com/CBN Amazônia Belém. E para comentar nessa entrevista de hoje do candidato Helder Barbalho pelo MDB, a gente convida agora o Rômulo Pinheiro, nosso comentarista de política aqui da Rádio CBN Amazônia Belém. Rômulo, boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Tarde de Notícias. Muito obrigado, Dani. E hoje espero fazer jus à fama de ranzinza, que choveu ontem aí na caixa de mensagem de novo, né? Mas eu espero que hoje dê uma acalmada, lembrando que a gente não tem aqui a pretensão de torcer para ninguém, mas, enfim, vamos ver se dá certo hoje, Dani. É verdade, viu, Rômulo? São análises técnicas aí, né? E aí eu já começo te perguntando, qual é a tua avaliação, o que você achou, da entrevista do candidato, do governador Helder Barbalho, também candidato à reeleição pelo MDB, aqui, hoje pela manhã, aqui na Rádio CBN Amazônia Belém. Pois é, Dani, a gente acompanhou durante a semana as entrevistas dos demais candidatos e você percebe uma discrepância considerável com relação à forma de comunicação, ao discurso utilizado. Você vê que uma das coisas que nós comentamos é que a maioria dos candidatos eram candidatos que não tinham esse traquejo, não tinham essa gestão pública ainda como experiência, eram os famosos outsiders, né? E aí você faz um contraste com um candidato, Helder Barbalho, que é já governador nesses últimos 4 anos, mas tem uma longa trajetória na política, desde aí o pai dele, que já é muito conhecido aí no nosso estado. Então, você vê que a forma de comunicação é diferente, a forma como ele se expressa é de uma eloquência muito melhor, né? Muito embora nós tenhamos certas restrições quanto ao que foi dito, mas aí você tem a primeira diferença grande e básica. Você vê que uma das questões levantadas pela Tatiane Lobato era ainda o desmatamento muito grave aí na Amazônia, principalmente na área do estado. Ainda que houvesse uma redução de 7%, o governador foi muito ágil em deslocar ou jogar no colo do presidente da República, do Poder Executivo, né, informando que aquelas áreas, 65% eram de competência da União. Então, assim, há ali uma habilidade na comunicação, há aí um certo preparo também. E esse tipo de entrevista, Dani, a gente bem sabe que quando a pessoa está no poder, fica mais parecendo uma prestação de contas em si do que uma própria avaliação do que pode ser feito nos próximos 4 anos. Então, essa conversa, essa exposição de dados, de programas sociais que foram implementados, foram mais, a minha visão foi que mais uma exposição de motivos que devem levá-lo a tentar um segundo turno do que mais uma exposição daquilo que vai fazer no próximo mandato. E, Rômulo, Pedro Valdez, como já sabes, já está aqui na bancada junto comigo, vai conversar conosco também, vai nos ajudar nessa análise aí desse desempenho, dessa entrevista do candidato Helder Barbalho. Seja bem-vindo, Pedro, fica à vontade aí para conversar também, para questionar o Rômulo. Obrigado, Dani. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos os ouvintes novamente, Já estávamos aqui, mas agora falando de política, eu concordo com o Rômulo e já lanço uma questão, tem muito, a gente tem escutado muito isso em relação a outras entrevistas também, a questão da avaliação do seu mandato e propor uma continuação do mandato, sem apresentar ali
tantos caminhos novos, mas ele fala muito bem, falando isso em relação ao governador Helder Barbalho. Ele tem uma eloquência ali, ele foi treinado de uma família de políticos, e isso se reflete na hora de uma entrevista. A gente falou que alguns outros convidados nessa semana não tiveram tanta clareza a expor seu plano de governo. Agora, Rômulo, o que você acha da questão da pandemia que foi abordada? É um tema sensível ao governador, é um tema que o governador não costuma ser perguntado e nem costuma falar tanto. Não em relação à pandemia em si, mas o que aconteceu com o governo do estado na pandemia. A gente teve algumas operações da polícia, teve a questão dos respiradores, e uma das poucas vezes que ele respondeu sobre esse tema foi na manhã de hoje, quando a Tatiane entrou nesse assunto. Como é que você avalia esse momento? Você acha que ele conseguiu passar uma explicação para o público pela primeira vez, ou uma das poucas vezes que ele conseguiu fazer isso? Olha, Pedro, eu diria para você que, para quem acompanhou a história daí, e nós estávamos aqui também acompanhando, o Brasil inteiro acompanhou algumas discussões eventualmente sobre a questão dos respiradores, e aí isso foi mote, inclusive, para o governo federal questionar a atuação dos governadores. Então ficou muita evidência, até para nós aqui em Brasília, o que aconteceu aí no estado. Então veja que, dada essa questão da eloquência do candidato Helder Barbalho, ele conseguiu, tentar demonstrar que ele não tinha nenhuma ligação ou então um preparo adequado para entender que ali havia um vício. Ele falou que foi enganado, que o Estado foi enganado, porque comprou uma coisa e chegou uma outra coisa, e que ele moveu os meios cabíveis para recuperar os valores. Inclusive informou que recuperou os valores. Então veja que, a princípio, para o nosso ouvinte comum, pode até parecer que a justificativa foi boa, porque, de fato, ele disse que movimentou os meios, que não era possível conhecer os riscos, que havia uma situação de que não podia mandar técnico para a China, porque aí ninguém podia entrar na China, e aí que era uma situação de urgência, e que eles foram enganados. E que, por essa razão, logo após o engano, ele tentou reverter os danos e teria conseguido reverter os danos com a recuperação dos valores. Até aí, meu caro Pedro, é uma situação na qual a gente pode trabalhar ou conversar numa relação privada, uma relação em que na minha empresa, ou então na sua, algo desse tipo, é justificável, a gente às vezes se equivoca e recuperar o valor que foi empregado indevidamente. Quando se fala em gestão pública, em planejamento, ainda e em que pese haver uma situação de pandemia, uma situação grave, em que não havia insumos necessários aí, o suficiente para atender essas demandas, com uma questão de respiradores, em que pese tais circunstâncias, e de fato o Estado estava colapsado naquele momento, ainda assim havia um risco muito grande de contratação de empresas em que não se sabia idoneidade, e essas empresas trazendo esse prejuízo gerou todo um desgaste ao governo. E note, nosso comentário aqui não é induzindo ou presumindo que o governador deveria saber, ou então se sabia de alguma coisa, mas que mesmo no estado de emergência, de calamidade pública, como era aquele momento, uma compra daquela natureza, daquela monta, não poderia ser feita da maneira como foi, sob o risco de acontecer o que aconteceu. Então, ele disse que foi, inclusive, orientado pelas entidades adequadas para essa compra, mas ainda assim esses cuidados não foram tomados da maneira satisfatória, e isso levou, então, esse prejuízo muito grande. Então, você vê que, não adentrando no mérito dele saber ou não saber do que se tratava, mas, de fato, foi um mau passo muito grande dado pelo governo. E ele pôde se expressar, nas poucas vezes que fez isso, e eu acompanhei a entrevista, se expressou muito bem, muito embora a forma seja muito boa, mas o conteúdo ainda falha em razão dessa exposição do erário público, que sofreu um prejuízo, ok? E esse retorno não se deu de maneira imediata. Então, você tem aí claramente um vício muito grande. Vou dizer, resumindo, a forma muito boa, mas o conteúdo ainda a desejar, meu caro Pedro.
Provavelmente durante a campanha, não sei se vai ter debate, ainda nenhuma emissora aqui em Belém confirmou, mas acredito que ele vai ter que vai ter que lidar com essa situação em outras entrevistas. Eu soube que ele foi já na televisão uma vez, na TV Record, vamos dizer aqui, vai provavelmente na TV Liberal, que até tem mais audiência. Provavelmente esses assuntos em relação à pandemia vão retornar, né? Lembrando também, Rômulo, que alguns servidores foram ali até presos em relação a esse problema. Então ele precisa, na minha visão, o secretário de saúde foi afastado, o secretário de comunicação da Casa Civil, sim, que era também. o Parsifal Ponte, também foi preso. Então, na minha visão, acho que faltou ele lucidar um pouco melhor em relação a essa polêmica, embora ele seja convincente, fale bem, e de fato não tem como o governador do estado saber de tudo, ainda mais num momento de crise. Agora, que ainda não se explicou, pelo menos nessa oportunidade, a imperícia naquele momento, no mínimo uma imprudência do governo num valor tão grande, confiar numa empresa pouco republicana, num momento crítico, né? Acho que ele vai ter que lidar com essa situação outras vezes e espero que explique um pouco melhor, né? E outro ponto, né, Rômulo, tocado aí pela Tatiane Lobato durante a entrevista, né, durante essa sabatina, foi em relação à questão da redução, né, da arrecadação em relação ao ICMS, né, e como é que vão ficar, como é que deve ficar as contas públicas aí para o próximo ano. Ele, inclusive, no momento em que saiu aquela PL, né, ele chegou a ir a público, o próprio Helder Barbalho foi a público e se mostrou contrário, né? Disse que isso poderia causar um grande impacto aí nos investimentos, por exemplo, em relação à educação, e, de fato, é algo que pode impactar aí as contas públicas para o próximo governo, né? Não só aqui no estado do Pará, inclusive, mas por todo o Brasil. Pois é, Dani. E nesse ponto, e já pegando o gancho que o Pedro estava comentando, na questão da saúde, e nessa questão da pandemia, de certa forma, o governador, e isso acaba explicando os índices de aprovação, pelo menos em pesquisas atuais, de certa forma, atuou de maneira adequada ao momento. Então, ele incentivou aí a criação de leitos, adquiriu as vacinas. Então, a resposta que se deu à pandemia foi naquilo que era possível adequada, comparando o estado do Amazonas, que você vê aquela lástima, aquela catástrofe lá, com o estado ali vizinho, né? Mas em que pese essas circunstâncias todas, essa questão da compra desses respiradores realmente precisa ser muito mais bem explicada, a ponto de não comprometer tudo que ele fez de positivo na área da saúde. Com relação às contas públicas, a gente pode notar, então, que o Estado vem nos últimos anos, pelo menos nos últimos 8 a 12 anos, vem num processo de saneamento de suas contas públicas. Então, vai haver, com certeza, perdas consideráveis a partir do próximo ano. E o Estado, a princípio, diferentemente de outros estados, está com as contas adequadas para tentar enfrentar essas perdas sem precisar comprometer os investimentos públicos. Ocorre que, ainda é importante ressaltar que há uma discussão a respeito dessa questão da tributação aqui em Brasília, né? A gente sabe que isso pode até ser revertido no futuro, mas me parece, a princípio, que também faltou o candidato explicar um pouco mais de onde surgiriam essas fontes que supririam a perda de recursos para o próximo ano do ICMS. Talvez seja importante listar quais mecanismos, porque o plano de governo não contempla detalhadamente como é que vai suprir essa renda que não virá no ano que vem e nos próximos anos, a não ser que haja uma mudança aqui em Brasília, Sim. Mas a princípio não é isso que parece, então o Estado tem que mostrar isso, o governador precisa mostrar para se candidatar novamente, conseguir esse cargo, para como que ele vai fazer essa reparação desses valores que, infelizmente, estarão longe aí do estado do Pará. Rômulo Pinheiro, com as suas análises sempre muito cirúrgicas. Obrigada, Rômulo, pela participação aqui no Tarde. Muito obrigado e a gente volta aí qualquer oportunidade. Muito obrigado, até mais. Tá certo. 3h19, vamos a mais um intervalo aqui do Tarde de Notícias.